Olá, sejam bem-vindos ao programa Casa Brasil. E olha que gostoso a gente estar junto, com tanta coisa acontecendo, né? Aí fora e aqui dentro. Muita coisa acontece fora da gente e muita coisa acontece dentro da gente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o que está acontecendo aqui dentro da gente. Por isso minha convidada é uma convidada muito especial, que alguns de vocês já conhecem. Já esteve no programa Casa Brasil 2 vezes, né, Ana? Ana Cláudia Fossen, que está aqui comigo, que é psicoterapeuta? Psicóloga, psicanalista. Psicóloga e psicanalista. Você se especializou em psicanálise, né, Ana? Me especializei em psicanálise. E você fiz toda a hoje trabalha trabalha no seu consultório dentro de uma linha mais psicanalítica. Dentro da linha psicanalítica, Que isso. gostoso. Há quanto tempo, hein, Ana? Vamos falar, vai? 26? 26 Pelo anos. menos? 26. É 27 esse ano. muito tempo de experiência dentro de um consultório, né? A gente está aqui com um solzinho no rosto da gente, mas a gente quis assumir que a gente está numa varanda gostosa e a gente queria trazer você para esse papo junto com a gente. Porque não é exatamente uma entrevista, é um bate-papo, né, Ana? Eu gosto muito de conversar com você, com o Dubo Zanelli, que também é seu amigo, que é meu terapeuta, que faz as lives lá. Aliás, você foi convidada para fazer uma live com a gente agora. A gente vai fazer uma live a 3. Eu brinquei com ela, falei, eu nunca fiz a 3, vai ser minha primeira experiência. Vamos fazer uma live a 3, Vamos Ana. lá. E a gente vai brincando, porque esse momento tem exigido da gente que a gente brinque e que a gente tente rir muito. Eu queria saber da sua experiência, como tenho perguntado também para o Du, nessas situações, o que vocês têm encontrado dentro dos consultórios psicológicos, vocês que são terapeutas, que estão mexendo com saúde mental, porque muita gente tem falado nos últimos tempos, Ana, da saúde física, que é o coronavírus, que é a forma que ele se transmite, os cuidados que a gente tem que ter, que a gente está aqui também, por isso, em ambiente aberto, sem máscara, mas os cuidados que a gente tem que ter com a gente mesmo, com a cabeça da gente, a gente tem falado pouco. E daí foi o meu convite para você, que você aceitou prontamente. E eu sei que você tem essa preocupação com o coletivo, né? Como você começaria falando desse assunto, dessa preocupação que a gente tem que ter com a gente mesmo? Então, Dionísio, eu acho que assim, a pandemia, ela trouxe uma realidade que, bom, primeiro é uma novidade para quem nasceu nos últimos séculos, ou seja, a gente nunca tinha passado por isso, né? Mesmo as pessoas mais velhas não tinham, né, se encontrado a uma pandemia nesse sentido. E eu acho que ela trouxe alguns desafios mentais importantes. O primeiro deles foi o confinamento de fato. Então, fazer tudo de dentro de casa, levantar de manhã, estar com trabalho dentro de casa, crianças, filhos, companheiros, parentes, mãe, pai, o que fosse. Isso é uma coisa interessante, que esse foi, acho que, o primeiro boom que a gente teve. A gente teve um primeiro impacto. Existe um vírus, existe uma pandemia, ninguém sabe o que é. Esse desconhecido já vai trabalhando no nosso inconsciente uma série de defesas em relação a isso. Então, quando eu estou diante de algo que eu não sei o que é, eu movimento as minhas defesas. Então, eu acho que, bom, a gente imaginava que ia durar, né, quarentena. Eu lembro do Dória dizendo pra gente, o governador do estado de São Paulo, dizendo, olha, vamos entrar em quarentena. Eu falei, bom, quarentena, 40 dias. Não, durou muito mais do que isso. Então, eu acho... Era uma quarentena de 15, que virou 30, que virou 45 e foi embora. Estamos aí há 1 ano e 4 meses nessa situação. Então, claro que houve reaberturas, mas eu acho que assim, a longevidade, né, o prolongamento dessa situação, ela foi gerando uma necessidade de força mental que eu acho que poucas situações nos exigem, via de regra. Então, estar confinado, não poder sair de casa, ver seu negócio fechado, não poder fazer o seu exercício, não ver seus parentes, não ver seus pais, não ter almoço de domingo, ver as crianças confinadas em casa, todas essas coisas, eu acho que elas foram exigindo das pessoas uma força mental que a gente era uma musculatura que a gente não tinha. Então eu acho que isso foi o que foi gerando. No começo se dizia muito, logo nos primeiros meses, que a gente ia ter uma pandemia de saúde mental no sentido da depressão. Não se observou isso. Não. Então foi uma afirmativa um pouco precipitada.
Né? Então eu ouvi muitos especialistas, professores da USP, pessoal de fora falando, não, nós vamos ter muitas pessoas deprimidas, muitos casos de suicídio, nós não tivemos, na verdade. Não houve um aumento significativo. Você está falando Brasil ou está falando de uma situação mais global? Global. Global. Global, a perspectiva era global. Né? Até porque muitos países fizeram um confinamento muito mais longo do que o nosso. Mais ou menos, a gente, né, fechou-se tudo em março, começo de maio a gente começou a flexibilizar. Alguns países foram flexibilizar em setembro. Sim. E com o clima frio do E aí com o inverno começando, a Bélgica, por exemplo, foi um deles, a Suécia foi um deles. Né? Então, conforme a questão do vírus foi tomando conta, conforme, né, os governos foram se organizando para isso, a gente foi tendo uma expectativa de abertura e uma expectativa de uma certa volta. Eu acho que a segunda frustração que a gente vai tendo aí, difícil de levar, não existia mais a mesma coisa. A gente esperava ficar confinado, saímos todos e o mundo volta para o mesmo lugar. Ele não volta. Então, a primeira coisa foi o medo do desconhecido. Do desconhecido. Isso nos armou. De alguma forma, a gente ficou com nossos instintos de defesa todos ali. Ligados. É quase uma situação parecida com a própria depressão e a guerra, né? Uma guerra. Ou da depressão. Ou depressão pós-guerra é diferente, mas quando vai para a guerra, você não sabe se vai viver, se vai morrer. Exatamente. Eu comparava muito isso com guerra, realmente. Eu acho que isso era acertado. Eu acho que essa é a melhor metáfora. Por quê? A gente não tinha bombas, não tinha aviões sobrevoando as cidades, não tinha isso. Mas existia uma premência de morte muito ali. Sim, é isso aí que a gente A gente viveu. não foi pro fronte, mas a gente podia pegar o vírus e morrer. Isso. E pegar o vírus de uma maneira um tanto quanto aleatória. O fronte veio até a gente. Não é? Foi mais ou menos isso mais ou menos isso. Ou seja, a gente não sabia se você podia pegar mesmo ficando em casa, se você não podia. E aí, claro, eu acho que tem um outro fator, que é tentar sair para o mundo novamente, perceber que o mundo não é o mesmo e que é o momento nunca seguinte. mais será o mesmo. A pandemia é um divisor de águas, como as guerras foram divisores de água. Né? Então, assim, mesmo voltando, abrindo loja, academia, escola voltando ao normal, que é o que eu acho que a gente vai viver agora no próximo semestre, nada vai ser mais o mesmo. Nós passamos 1 ano e 4 meses convivendo com uma situação de periculosidade, de notícias ruins, de lutos de vários níveis, né? Desde o luto do confinamento, eu não posso sair de casa. O outro ser humano me faz mal. Isso eu achei muito grave em tudo que aconteceu. Contato com o ser humano me faz mal. Pois é. Né? É a primeira vez que a gente vive uma situação na qual o outro igual a nós se torna perigoso. Perigoso, uma ameaça. Por isso que eu digo para você que eu acho que a pandemia é muito mais parecida com a guerra do que a gente imagina. Sim, também acho. Né? Porque na guerra, de fato, é o outro. Eu diria que é um pouco pior, porque na guerra você sabe que quem está com a mesma farda que você está do seu lado. No vírus, você não sabia quem era o seu inimigo. Ele não tinha um sinal na testa para dizer assim, eu tenho vírus ou não tenho vírus. Exato. Era um inimigo que podia estar em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer coisa. Porque inicialmente também a gente sofreu muito que no mercado você tinha que voltar a higienizar tudo. As pessoas de luva. Foi diminuindo um pouco isso e ficando mais para máscara e tal. Limpava-se todos os legumes, limpava-se todas as compras. O importante é não esquecer que a gente passou por tudo isso, né, Ana? Porque a gente precisa passar por um processo, muita gente está se martirizando, falar, eu tô mal. Calma, gente. Também é o momento de reconhecer que a gente passou por coisas muito difíceis. Não tem como tá bem. E que a gente tem que se entender, porque passou por um momento de ameaça e ainda está passando, não tão forte, mas foi um momento difícil. Então também se perdoar, se abraçar e se acolher é importante também. Importantíssimo. Porque a gente passou por dificuldade, gente. Não é assim, né? Calma. Não precisa estar bem de repente. A gente vai voltar a ficar bem e tudo a seu tempo e tudo no seu processo. Porque acho que no campo da psicologia, do mental, tudo é um processo, né, Ana? Tudo. As coisas não acontecem e desacontecem de uma hora para outra, não é isso? Não tem milagre, não tem... as coisas são linkadas, as coisas são feitas em cadeia, né? Então eu acho que isso foi algo que a gente não esperava passar. E conforme os meses foram acontecendo... e a vida foi passando e nada foi voltando, escolas não voltaram, o comércio tinha muitas restrições, a gente não podia viajar. Isso foi fazendo um peso.
E aí eu acho que no Brasil a gente teve um adendo, a segunda onda, que foi uma onda muito pior, que foi fevereiro, março desse ano, abril, né, até abril. Eu acho que essa deu uma densificada na situação. Também senti isso. Né? Então, assim, aí todo mundo foi ficando pior, porque o ano passado a gente tinha esperanças, não vai voltar, a gente vai ter um Natal melhor, depois o ano que vem vacina e vem não sei o quê. E estávamos envoltos no susto, no inesperado, no desconhecido. Na segunda onda, a gente tinha medo do conhecido, porque muita gente próxima a gente começou a falecer, a adoecer, o que estava longe ficou muito perto. E aí parece que o perigo aumentou ainda mais, né? Só que não tinha mais aquela coisa do susto, você já sabia do que se tratava e já sabia que era perigoso e era de verdade. Porque na primeira onda tinha gente que falava, que é uma gripezinha, né, levada por idiotices, né, que foram faladas nessa área da saúde, mas no segundo não, era gente morrendo, gente morrendo. Não, eram hospitais cheios de verdade, eram caixões por aí, eram valas sendo abertas, era um cenário de fato de mortandade, um cenário talvez de guerra, mais explícito. É verdade. Né? Se a gente for pensar que chegamos no pico no ano passado, com acho que 1.700 mortes, foi o pior cenário. Nós chegamos em março, abril, com 4.700, 900 e tantas mortes. Era um número realmente importante. Muito importante. Então eu acho que assim, e hospitais de fato colapsados. E a gente se acostumando com isso, que me assustou muito também. Ai, quantas pessoas morreram hoje? Vamos sentar para ver o jornal. Ah, foram só 3.500 pessoas, né? Quando que um acidente rodoviário, um acidente aéreo, que morriam 100 pessoas, o país entrava de luto. E de repente parece que tudo ficava normal. A gente se adapta à desgraça, quer dizer, o ser humano... Eu acho que a gente cria defesas maníacas. São defesas maníacas. Aquela defesa do tipo, tá tudo bem, não tá acontecendo nada. É uma negação, então. É uma negação. Então, o termo negacionismo é um termo super adequado para isso. Porque é o melhor termo. De um mecanismo de defesa do ser humano. De negação, é um mecanismo que é próprio do inconsciente. Porque se a pessoa não está preparada para ter tanta abordagem da realidade, ela não consegue, na verdade, dar conta daquilo. Então, ela vai se aproximando de um nível de descontrole mental, de um nível de fantasias paranoides. Então, ela cria a negação, né, como algo que ela precisa para poder sobreviver àquilo. Eu preciso negar, porque se eu aceitar que isso é verdade, eu não consigo dar conta. Exatamente. É isso. Isso é muito importante, gente, quando a gente fala, porque em psicologia existem lá, acho que pelo menos 7 mecanismos de defesa estabelecidos pelo Freud, eram os iniciais, né? Mas a negação, e eu gostava também de ouvir isso, né? É um projeto negacionista. É como negar a realidade, e a gente faz isso no dia a dia. Não pensa que é só os outros que fazem. A gente faz, né, Ana? Toda hora. Quantas vezes a gente na vida negou questões que a gente não estava podendo administrar ou não se sentia capaz de administrar, né? E isso foi usado coletivamente, pelo menos por uma grande parcela da população. Isso que fica perigoso. E aí eu acho que entra um agravo na questão da saúde mental, que é o uso midiático, político de toda essa situação. Exatamente. E aí as redes sociais agravam, eu acho. É o que eu digo, eu acho que a internet, as redes sociais, e a gente viu agora na pandemia, as 1001 oportunidades que elas trazem para a nossa vida. Porém, como tudo tem seu lado luz, tudo tem seu lado sombra. Isso. Né? Então, o lado sombra dessa questão é o quanto tudo isso vai sendo usado para criar um alarde, um escândalo, uma questão política no meio, uma dúvida de saúde. E aí começam, o doutor falou isso, o doutor falou, então hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos as redes sociais, então todas essas coisas vão cooperando numa rede para piora da saúde mental. Entendi. Porque você recebe informações totalmente contrárias 5 vezes por dia. Aí você fala assim, bom, mas do que a gente está falando afinal? O que eu posso acreditar? Não existia um discurso único dentro do país, como não existe até hoje. Não. Né? E isso não é uma questão política, isso é uma questão real. Senão a gente vai ser negacionista, a gente fala, não, isso não está acontecendo, está acontecendo. Essa divisão dentro do país, ela existe. Agora, a busca o tempo todo foi esse, né? Quer dizer, reconhecer o que a ciência tratava e tentar trazer por esse lado, né? Porque psicologia é ciência, medicina é ciência, e a gente não tem como sair disso, né, Ana? Porque eu acho que o que foi acontecendo é que o uso dessas situações tão alarmantes,
ela vai criando uma fragmentação. Sim, e toda fragmentação é complicada para o É uma esquizofrenia, né? Então, era uma esquizofrenia das informações. E o que a gente tentava, ou seja, se agarrar um pouco na ciência, tentar ver o que aconteceu na Inglaterra, que deu certo, o que não deu certo, na Itália, nanana, era uma forma da gente fazer criar uma certa concisão nas informações. E dizer assim, bom, tá funcionando em tal lugar. Porque era desconhecido para o mundo, não era só para o Brasil, né? Não é? O mundo não conhecia, ou se conhecia, ficou num passado tão remoto, né? Com as últimas pestes que a gente teve, não é? Exatamente. Que foram definidas assim, que a gente não sabia se comportar numa situação Não, dessa. e era uma outra situação sanitária, quando teve, por exemplo, a pandemia em 1918, né? Da gripe espanhola. Então, assim, era uma situação sanitária mundial totalmente diferente. Nós não tínhamos globalização, nós não tínhamos redes sociais. A gente nem sabia o que acontecia na Espanha, na Inglaterra, no Japão. Hoje a gente sabe. Então, quando começam os números a aparecer na Espanha e na Itália, aqueles caixões, as fotos, todas essas coisas vão gerando na gente necessidade de defesa. Não, isso não vai acontecer no Brasil. Tanto é que quando acabou a primeira onda, a gente deu uma relaxada e falou assim, não, vai ficar tudo bem. Só que não. A gente tentou. A gente tentou ficar positivo, né? E aí a segunda onda, eu acho que ela deu uma certa desestabilizada, real, eu acho, nas pessoas. E você sentiu isso no consultório também? Senti. Eu acho que a procura, desde fevereiro desse ano, a procura é grande. Não necessariamente com pessoas deprimidas, eu acho que pessoas que tocavam suas vidinhas, tiveram suas vidas muito alteradas. Alguns com problemas no trabalho, outros com desemprego, outros com a convivência no confinamento. Muitos casos de pânico, isso no começo da pandemia eu vi, nos primeiros meses. Pânico? Muitos. Que é diferente da depressão, né? Totalmente diferente. Como é que você distingue as duas coisas? Só para a gente terminar esse bloco. Então, só para as pessoas em casa tentarem entender, poxa, eu ou essa pessoa que está do meu lado, acho que está sofrendo com pânico ou depressão. Como é que você conseguiria tratar isso? Então, a pessoa com pânico, ela tem crises de ansiedade repentinas, a gente diria. E elas duram um curto período de tempo. A depressão é um processo lento que vai carcomendo ali. Né? Então, o pânico era aquela coisa assim, eu tenho algo que me dá uma coisa que me desestabiliza totalmente. E eu tenho medo de morrer naquele instante. Entendi. Né? Então, você tem sudorese, é um mal-estar físico, inclusive. A depressão não necessariamente. É um processo mais contínuo. Mais lento, que ele vem vindo. Né? E assim, a gente não observou aumentos de casos. Claro que no Brasil a gente também não teve muito como notificar. Sim. A gente teve uma paralisia de alguns serviços porque tinha que colocar contingentes no Covid, o que está certo. A gente vai entender tudo o que aconteceu daqui a algum tempo, né? Assim, não é imediato mesmo. Os números reais, as interpretações, elas são sempre a posteriori. É isso aí. Não tem como fazer antes, né? Muito bem. Ai, que papo bom, né? Adoro trazer a Ana aqui, porque é um papo. A gente está batendo papo aqui a três. Eu, Ana, você que está aí no seu sofá, na sua poltrona, no seu celular, no seu YouTube, sei lá onde é que a gente está vendo hoje, porque o Casa Brasil dá para ver em todos os lugares, dá para ver no Facebook, dá para ver aqui no Canal 25, ele sobe para o YouTube, gente do mundo inteiro está vendo a gente, inclusive muitos brasileiros que moram fora, que gostam de ver a gente lá. Ana, vamos esperar um pouquinho, dar um intervalinho, a gente volta já, para a gente falar agora, se a gente passou por uma guerra, talvez a gente vá falar agora do pós-guerra. Talvez agora dê para a gente começar a ver essa luz do fim do túnel, com a segunda camada da população aí tomando a segunda dose da vacina. Sim. Talvez em setembro, outubro, novembro a gente tenha uma abertura maior. E como é que a gente vai estar para voltar para esse mundo igual, quase igual, totalmente diferente? Não sei, a gente vai falar já já. Não sai daí não, que a gente volta já. Voltando com Ana Cláudia Fossen, que é minha convidada querida, psicóloga, psicanalista, muito tempo de bagagem, consultório, atendendo pessoas, atendendo
empresas, grupos, tudo, né? Porque o trabalho do psicólogo nunca mostrou que ele é tão amplo quanto tem mostrado durante a pandemia, né, Ana? Certeza. Você também passou a atender muito de forma remota? Porque Sim. hoje você tem clientes no Brasil, na Europa, em todos os lugares, é isso? Sim, não, no começo da pandemia foi totalmente remoto. Os primeiros 4 meses foram totalmente remotos. Isso foi uma descoberta para a psicologia? Foi uma novidade incrível para Você nós que é psicanalistas, principalmente. Atender não pra presencialmente, nós, isso deu certo. Porque a gente tem a questão da presença do psicanalista, do psicólogo, ela é muito importante para o vínculo. Então a gente teve que aprender a fazer algo que a gente não fazia, que era usar a tecnologia disponível para fazer um vínculo com alguém. Sim. Isso já vinha, né? O CRF e o CRP já vinham liberando o uso online das terapias. Era um caminho já. Já estava, inclusive tem legislação sobre isso, tem tudo. Então, isso realmente foi uma coisa que a gente se surpreendeu muito positivamente. Que bom, eu não tenho muito dúvida. Positivamente. Eu indico colegas hoje em São Paulo para gente de Jundiaí fazer terapia. Armando César está fazendo com uma amiga nossa que é terapeuta em Salvador e tudo se uniu. E eu fiquei muito feliz, particularmente como psicólogo, César também, porque a gente sempre viu a necessidade do psicólogo chegar mais perto da população. Sim. E a população sentiu o trabalho do psicólogo, o quanto é bom fazer uma análise, o quanto é bom fazer uma terapia. E isso aproximou muito a psicologia das pessoas. A possibilidade da gente fazer lives, por exemplo, eu participei de várias, então isso é algo... Eu acho que, eu sempre disse isso, eu volto a dizer, a psicologia, no caso a psicanálise, que era um grupo mais discreto, eu sempre disse, se nós temos um discurso tão poderoso, nós temos que usá-lo no coletivo. Isso. E eu acho que agora a abertura da pandemia vai falar exatamente sobre isso. Nós temos que nos fortalecer no coletivo. É assim que a gente vai reconstruir a nossa vida e a vida do país todo, do mundo. Porque enfim. Se a gente falou de uma guerra no primeiro bloco, né, que nós realmente estamos passando ainda por uma guerra, e a gente começa a ver uma luz lá no fundo que pode ser um pós-guerra. A gente vai falar de um pós-guerra, Ana. O que você falaria para esse pessoal que está nos assistindo em casa, que tem netos, tem filhos, marido, mulher, trabalha fora, passou por todas essas dificuldades, está passando ainda, questões financeiras, de saúde, perdas muito fortes, tem gente que perdeu o pai, perdeu a esposa. Famílias que perderam 4, 5 pessoas. Pessoas na mesma família, não é uma gripezinha, é uma doença que realmente pegou o mundo desprevenido. 525 mil mortes, acho que eu já ouvi. É muito, 7. né? É um número alto. Por mais que o Brasil seja grande, né? Você distribui isso por cidades, por centros, é muita gente. Se a gente tiver essa dimensão, é uma Jundiaí e meia. É muita gente morrendo. Muita gente. É muita né? Ou seja, é como se a nossa cidade tivesse desaparecido do mapa. É isso mesmo. Não é? Isso é grave, mesmo. Eu acho. Isso é grande, né? E como é que você acha que isso vai se encaminhar para esse pós-guerra? Como é que vai ser o pós-guerra da pandemia? Então, eu acho que assim, cada cultura vai tentar dar conta dessa reabertura de um jeito. Mas o que eu tenho visto de países que reabriram antes do Brasil, né, Estados Unidos, Bélgica, Alemanha, Espanha, a sensação da reabertura é uma sensação um tanto maníaca. Vamos sair por todas as coisas que nós não fizemos. Sim. Né? Então é como perigoso se desse... isso. Perigoso. Porque é como se a gente tivesse perdido um tempo de vida e agora a gente tem que recompensar. Isso não existe. Né? Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com esse tipo de impulso para frente. Entendi. Né? E meio querendo compensar o que se perdeu, porque isso... mas não dá para compensar o que perdeu, porque o que perdeu está perdido, já foi. Então, porque eu acho que isso é uma receita de frustração. Entendi. Porque eu vou atrás de algo muito espetacular ou algo que existia em comecinho de 2020, 2019, e isso não existe mais. As baladas não serão mais as mesmas, a gente vai demorar um tempo para se acostumar com contato físico, com lugares cheios de pessoas, a gente vai demorar tempo. Com medo, né? Eu me vejo ainda com medo nessa volta, quer dizer, por mais que você fale assim, está protegido com 2 doses, blá, 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 parece que criou na gente um comportamento de defesa que não vai ser tão imediato, né? Exatamente. Essa quebra. A gente tem medo de abraços, ou seja, nós nunca tivemos medo de um simples abraço. Isso é triste. Né? Então, como é que a gente vai imaginar um casamento com 100 pessoas, 200 pessoas? Como é que essas pessoas vão se comportar? Muitas vão demorar mais do que outras para se sentirem seguras nas ruas, nos locais, nos restaurantes.
Então eu acho que a gente vai ter que ter uma paciência nesse sentido e ir tentando deslocar situações até o que a gente vai construir como o chamado normal. A nova vida pós-pandemia, ela tá para ser construída. Não tem. Isso é uma coisa que eu fiquei muito incomodada no ano passado. Eu acho, como eu falei, a questão das perspectivas do aumento da depressão, também havia uma perspectiva do novo normal. Ah, o novo normal vai ser assim, saía nas revistas, na mídia. Espera um pouquinho, a gente mal tinha saído de uma situação. Não dá nem para saber ainda. Não dá para saber. O novo normal, se é que a palavra normal é bem aplicada, duvido um pouco. A gente andava bem anormal não antes da pandemia. A gente não andava nada normal? Não estava normal, gente. Tomara que a gente volte mais normal depois da pandemia. Porque antes da pandemia estava todo mundo já meio doido, né? Então assim, sem se a parâmetro. gente conseguir construir um novo normal, e na minha opinião como terapeuta, isso só pode ser feito no coletivo. Por isso que eu sempre comparo a pandemia a uma guerra. Isso é legal. Como se a gente for olhar todos os livros de história falando sobre isso, como os países se reconstruíram no coletivo. Uniram forças, uniram situações, fizeram acordos mundiais, fizeram acordos e alianças, e no coletivo as cidades foram se reconstruindo, as pessoas foram se organizando. Então, eu acho que o pós-pandemia tem essa tônica. Nós precisamos voltar a nos lembrarmos como é trabalhar juntos. Eu acho que isso estava perdido já antes da pandemia. Antes, eu ia falar exatamente isso agora. Acho. Talvez a grande lição seja essa. Muita gente fala, não vai trazer lição nenhuma. Quem era ruim continua ruim, quem é bom continua bom. Mas eu acho, olha, eu tô falando daqui vendo uma pombinha sentada olhando pra gente nesse final de tarde, nesse Sunset Interview. Eu achei chique Sunset Interview com Ana Cláudia Fossa. Estreamos esse quadro no programa Casa Brasil. Mas eu vejo que antes, Ana, a gente já estava vivendo uma situação, eu não me via muito mais feliz antes da pandemia. Eu acho que de alguma forma eu tô sim aprendendo com ela, com todos os esforços, com todas as dificuldades, com todos os lutos, com todas as perdas, com todas as crises que eu tive pessoalmente, gozado um pouquinho antes da pandemia, tive uma crise de ansiedade, hoje controlo um pouco um quadro que pende para depressão, mas que a psicologia me ajuda muito, a psiquiatria me ajuda, como tem ajudado milhares de pessoas. Claro. Acho que fica bacana aqui a gente falar também que as pessoas, se precisarem de ajuda, procurem, né, Ana? Tem que procurar. Essa é a mensagem. A gente não sabe dizer como vai ser, mas dá pra gente entender que pode ser coletivo, né? Dá para ser coletivo, dá para ser não minimizado, mas dá para ser menos dolorido. Isso. Né? Então a gente não precisa sair de um jeito atabalhoado, de um jeito desorganizado. Eu acho que a gente precisa pensar. O sistema de saúde está aí, tanto público quanto privado. Então nem todo mundo tem acesso ao privado, mas o público também está aí. Eu acho que dá para pedir mais do público nesse caso, né? E a gente precisa pensar no coletivo. Sim. Né? Então nós vamos pensar assim, bom, nossa cidade precisa ser reconstruída, o nosso comércio precisa ser reconstruído, o nosso grupo religioso precisa ser a nossa família, né? Isso. Então se isso precisa ser reconstruído, o que é que eu posso fazer? Então como é que eu vou atar laços? Porque a gente vinha muito dividido, inclusive por questões ideológicas completamente, na minha opinião, ineficazes. Exatamente. Que não nos leva a lugar nenhum. Nada. Mas está sendo bom para alguém isso, né? Mas para a gente não tá. Não, para a população, se a gente certeza entender que não. isso, né? Que essas divisões, essas coisas, está sendo bom para alguém, mas não tá bom para a gente. Exatamente. Tá aí. Acho. Ana, eu gostaria de conversar com você muito mais, amiga. Não me diga. Mas a gente vai marcar com mais rapidez as suas voltas, né? E a minha fantasia agora é trazer, inclusive, você e o Edu para um debate de um programa inteiro. Perfeito. Que aí a gente fique com 1 hora, porque eu tenho certeza que programas como esse, com a Ana Cláudia Fossen, as lives que a gente faz lá com o Edu, quando o Edu também participou do programa, os profissionais da área da saúde mental podem ajudar e ajudam muito quem está lá em casa. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Ai, que vontade de quero mais. Não é? Mas a gente fica com esse sabor de quero mais e vai passear juntos. A gente vai aí para um fui bem gostoso, porque passear é muito bem. Passear
arruma a gente por dentro também, né? Conhecer situações novas, pessoas novas, abra-se para o novo nessa volta, não é? Talvez o novo também nos resgate, descubra prazeres novos, descubra que coisas simples podem te fazer bem no seu dia a dia. Obrigado, viu, Ana? Eu que agradeço. Fique bem, a gente volta já já com o Fui. Até já.